vida. Mas graças a Deus que Deus tem nos concedido essa grande oportunidade para estarmos aqui junto dos irmãos, como o presbítero Rony falou, né, que passei um tempo aqui. Uma parte dos irmãos são conhecidos, né? Graças a Deus, está meu cunhado, pastor Cláudio, os irmãos aí. Glória a Deus. E bom é louvar o Senhor, né? Nós já ouvimos nesta noite os irmãos adorando a Deus, louvando o Senhor, falando da palavra de Deus. E o interessante, o importante é que esperamos e temos a certeza que Jesus vai voltar. Aleluia. Essa é a finalidade, eu creio que de todos que estão aqui, eu creio que a finalidade é aguardar a preciosa volta de Jesus. Né? O tempo passa, as coisas vão ficando difíceis, vai afunilando a cada dia, mas a igreja de Deus não pode perder essa esperança, que um dia Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Deixando aqui, lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, os irmãos já conhecem bem essa passagem, onde fala de Zaqueu, publicano, né? Lucas 19. E vamos ler a palavra de Deus, né? Os irmãos já conhecem bem. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Irmãos, a gente vê aqui essa passagem, né, onde é bem falado, os irmãos sempre pregam a respeito dessa passagem de um homem chamado Zaqueu, um homem que era chefe dos publicanos, e a Bíblia destaca bem, e era rico. E o que me impressiona, irmão, de Zaqueu, é que a maioria das pessoas que a gente encontra na Bíblia, eles buscavam Jesus porque eles estavam com algum problema. A filha estava doente, alguém na sua casa estava doente, tinha algum problema, e por isso eles corriam. A gente vê Jairo, a gente vê a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia e vários outros que a gente encontra na Bíblia. E poucas pessoas a gente encontra buscando Jesus porque queria saber quem era Jesus, né? A maioria era porque tinha um problema e queria a solução daquele problema. A gente vê aqui no capítulo 18 falando de um cego, né? Que ele estava buscando Jesus, ele viu, falaram que Jesus estava passando, de um alvoroço, uma multidão passando, e ele começou perguntando o que estava acontecendo. E alguém falou que Jesus estava passando, e ele começou a clamar. E assim vai. A mulher cananeia correu atrás de Jesus. Os irmãos conhecem também bem essa passagem, porque a filha dela estava com problema. Jairo foi atrás de Jesus porque também a filha dele estava com problema. A mulher do fluxo de sangue, ela buscou Jesus, né? Caminhou ali aquela distância, acreditando: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado, porque ela tinha um problema. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo, nada resolveu, e a situação dela estava piorando a cada dia. 12 anos sofrendo, e ela falou: não, agora eu vou buscar a solução. Se eu encostar nele, eu vou ser curado. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Aleluia. Então, irmãos, a gente vê que todas essas pessoas, eles buscavam porque ele queria resolver o seu problema que estava doente. Eles queriam resolver, eles queriam encontrar a solução. E Jesus, ele sabia que ali estava a solução. Sabia que Jesus curava,
que cego via, que coxo andava, paralítico andava, e aí eles acreditavam desse jeito. Mas Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele não era bem visto na sociedade, porque ele era judeu e cobrava imposto dos romanos, cobrava dos judeus para os romanos, então ele não era bem visto na sociedade. E a Bíblia diz que ele era chefe, ele comandava um grupo de cobradores de impostos, e ele era rico. Então, irmãos, ele viu falar de Jesus, ele queria conhecer quem era Jesus, e a Bíblia diz que ele foi para encontrar com Jesus. Só que tinha um problema. A primeira barreira na vida de Zaqueu é que tinha uma grande multidão que acompanhava Jesus e ele era de pequena estatura. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele era pequeno e a multidão que acompanhava Jesus era muito grande. E esse é um problema de quem é pequeno, irmãos, que sempre quando senta em algum lugar, em uma reunião, sempre vê uma pessoa grande e senta na frente. Não sei se alguém que é pequeno já passou por isso. Sempre que uma reunião que senta, vê uma pessoa grande e senta na frente dele. E aí é uma dificuldade. A única solução é sentar no primeiro banco, porque aí não tem esse problema. Mas aqui eu encontrei uma dificuldade, irmãos, que era a multidão. Uma barreira que ele encontrou. Mas ele procurou a solução daquela barreira. Ele falou, não, se eu subir nessa figueira, se eu subir aqui, eu vou ver Jesus, porque ele vai passar por aqui, eu estou no alto, eu vou conseguir ver. Aleluia. Aleluia. Ali, irmãos, podia ter sido a primeira barreira para Zaqueu falar, não, eu queria, mas não deu certo porque eu encontrei uma barreira. Eu queria ver Jesus, mas eu não vou conseguir porque eu sou pequeno, e aí eu vou ter que desistir. Uma outra barreira que Zaqueu encontrou, irmãos, foi a multidão. E esse é um problema na vida de muita gente, irmãos. O que a multidão pensa de você? Aleluia. Eu não sei que os irmãos estão entendendo, mas quanta gente que é parado diante da dificuldade porque tem alguém te apontando, tem alguém dizendo que você não serve, tem alguém dizendo que você é diferente, tem alguém dizendo que você não vai para lugar nenhum, tem alguém de alguma maneira querendo te parar. E esse problema acompanhava o tempo de Jesus. A Bíblia diz que quando aquela mulher cananeia queria ter Jesus, que ela saiu atrás de Jesus gritando, uma multidão de pessoas dizendo, ó mestre, faz uma coisa, despede essa que vem aí, despede logo essa mulher, ou seja, em outras palavras, se livra logo dessa mulher. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou também uma multidão, mas ela acreditou, e quando Jesus falou, quem me tocou? Logo alguém quis tirar Jesus de jogado. Mestre, a multidão te aperta. Tem tanta gente aqui junto de você, e você está dizendo que te tocou? Aleluia. E aí a gente vê, sempre acompanhando isso. O cego é a mesma coisa. Quem está passando aí? Quem falou isso aqui? Ah, não, é Jesus que está passando. Ah, eu quero a solução para o meu problema. Para com isso, você vai incomodar o mestre. Não fala isso que você vai incomodar. Para de incomodar. A multidão sempre foi um problema na vida da humanidade. Muitas vezes, irmãos, somos parados por causa da multidão. A multidão nos para. Você deixa de caminhar porque alguém falou que você desse jeito não serve. Você deixa de caminhar porque se você não for igual ao outro, você não vale. Se você não pregar igual ao outro, você não vale. Se você não cantar igual ao outro, você não vale. Se você não for intelectual igual ao outro, você não vale. Você acaba parando. Muitas vezes nós paramos diante da multidão, diante da murmuração, diante do que o outro pensa de mim e de você. Aleluia. E Jesus, ele resolveu o problema daquela mulher cananeia. Ele resolveu o problema da mulher do fluxo de sangue. Ele resolveu o problema do cego. Porque aquele cego, o problema era dele, irmãos. Era ele que estava cego, não eram os outros. Muitas vezes o problema é ser você que precisa buscar Jesus. Não importa o que alguém vai dizer. Não adianta, tem 5, tem 10, tem 15, tem 20 anos que você está pedindo e nada mudou na sua vida. Para com isso. Você é um fracassado, você é um zero à esquerda. E muitas vezes a gente dá ouvido a essas pessoas e a gente para no tempo. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele deu a solução para quem buscava nele. Aleluia. Jesus chega na sinagoga e está ali uma mulher encurvada, toda torta, já há muito tempo, 18 anos, se não me foge da memória. E Jesus chegou e falou para aquela mulher se endireitar. Mas aí vem alguém da multidão dizendo, pelo amor de Deus,
Tem tanto dia para você curar. E logo sábado que você vai curar. Logo sábado que você vai resolver o problema dessa mulher. Deixa passar mais um dia, porque não era ele que estava sofrendo. E muitas vezes, irmãos, em vez da gente ter misericórdia do irmão que está passando pelo problema, do irmão que está com dificuldade, ele não consegue caminhar, ele não consegue se firmar, em vez da gente abraçar, em vez da gente dar a mão, em vez da gente dizer, como disse o apóstolo Paulo, se alguém está atribulado, descansa comigo, oferecer o ombro para aquela pessoa, a gente diz, aquele irmão não quer nada, aquela irmã não quer nada, aquele irmão não quer nada com Jesus. Tem que deixar de mão, tem que abandonar mesmo, porque para nós é mais fácil, irmão. A gente não quer ter problema com ninguém, a gente não quer sofrer por ninguém, a gente esquece que Jesus, ele deu a vida por nós, e agora a gente está aqui, e muitas vezes parece que é porque somos bons, parece que estamos aqui porque somos melhor do que os outros, parece que estamos aqui porque somos escolhidos de Deus, porque Deus me escolheu a mim e a você não. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia. Eu não sei se alguém está aqui porque é bonzinho, eu não sei se alguém está aqui porque está em outro patamar, porque está lá no topo, eu não sei, irmão, mas eu sei que se estamos aqui, se eu estou aqui é pela misericórdia de Deus. Aleluia. É porque Deus é misericordioso. Aleluia. E aí, irmão, será em que lugar que a gente está nessa multidão? Quem somos nós no meio dessa multidão? Somos aqueles que apontam, somos aqueles que apontam o dedo, ou somos aqueles que abraçam e diz, vem comigo, não, eu estou cansado, mas vem. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que aqueles que estão cansados, que não, aqueles que manquejam, que não se desviem inteiramente, mas que antes seja sarado. Aleluia. E a gente quer isso, nós queremos para nós. Quando a gente está manquejando, eu quero que o pastor dê amor e me levante, eu quero que o irmão dê amor e me levante, mas quando alguém está lá no chão, eu passo de largo igual aqueles homens. O sacerdote, o escriba, passou e deixou de largo, porque aquele não representa a sociedade, porque é um coitado que foi espancado, porque é uma pessoa que não vale nada, é uma pessoa que não tem cultura. Eu não vou ficar famoso se eu falar daquela pessoa, eu não vou ficar famoso se eu estender a mão para aquela pessoa. É assim que muitas vezes a gente vê, irmãos, a gente olha para as pessoas e começa a julgar, porque a gente se acha que somos melhor, nós nos achamos no topo, porque eu sou bonito, porque eu tenho uma cultura, porque eu tenho dinheiro. E o outro é diferente de mim. Não, irmão. Jesus morreu por todos. Aleluia. Onde estamos no meio da multidão que nos cala, da multidão que quer nos parar, da multidão que está dizendo que você não vai conseguir, da multidão que está dizendo, às vezes as mãos, a gente chega e diz, aquele irmão não vai para o céu porque eu não gosto dele, aquela irmã não vai porque eu não gosto, aquele pastor não vai porque eu não gosto, aquela irmã não vai para o céu porque eu não gosto, e a gente começa a apontar, com o dedo quem vai e quem não vai. Quem somos nós, irmãos? Se não for a misericórdia de Deus na vida do ser humano, se não for a misericórdia de Deus na vida nossa, irmãos, quem somos nós? A pergunta é, quem somos nós? Né, pastor? Quem somos nós no meio da multidão? São aqueles que estamos apontando o dedo, ou são aqueles que estão dizendo, vem, porque Jesus te ama. Aleluia! Aleluia! Aqueles homens que pegaram um homem coxo, levou até Jesus, para que Jesus curasse. Jesus estava ali no meio, pegando naquela casa, ensinando, e eles pegaram um camarada que era paralítico e levou até Jesus. Mas quando chegou naquela casa, não cabia mais ninguém. A casa estava lotada. Se fosse eu, presbítero Rony, eu ia dizer, não, eu já fiz a minha parte. Deus está vendo que eu já trouxe ele até aqui. Não tem como entrar. Mas um daquela, não sei, um teve uma ideia brilhante e falou, não, vamos fazer uma coisa. Vamos destelhar, tirar o telhado da casa, vamos descer esse camarada e colocar no meio, porque por cima ele tem que descer, e aí sim. Aleluia. E eles tiveram essa ideia, subiram o camarada pelo telhado, colocaram no meio da multidão, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus curou aqueles. Aleluia. Jesus vendo a fé daqueles homens, Jesus estava pregando, ele está dizendo, cura, Jesus. Eu não sei nem se aquele aleijado tinha fé, irmão, não sei nem se ele tinha, mas a Bíblia diz que Jesus vendo a fé daqueles homens, Jesus começou a dizer, cura, Senhor. O João começou dizendo, para que Jesus curasse, Jesus vendo a fé daquele homem, Jesus curou. Mas a multidão não deixa passar em branco. Ah, quem é tu, Senhor, para dizer para esse homem que se perdoar dos pecados dele? Quem é
E aí Jesus falou: eu sei que o Filho do Homem na terra tem poder. Fala que ele pegasse sua cama e andar. Aleluia. Sempre, irmãos, estamos querendo apontar alguém. Sempre queremos dizer como você tem que ser. Se você não for igual a mim, se você não tiver a fé que eu tenho, se você não caminhar igual eu caminho, se você não orar igual eu oro, se você não cantar igual eu canto, você não serve. Será, irmãos, que nós estamos nesse patamar, onde nós estamos diante da multidão? Somos aquele que abraça, somos aquele que leva até Jesus, ou somos aquele que distancia as pessoas de Jesus? Aleluia. Somos aqueles que levam até Jesus, ou somos aqueles que distanciam as pessoas de Jesus? Aleluia. Essa é a pergunta para nós nessa noite, irmãos. Somos aqueles que distanciam, ou somos aqueles que levam? Aleluia. Aqueles que João disseram: não, Jesus, cura, Senhor, cura ele. Ou seja, a gente trouxe ele até aqui porque a gente sabe que o Senhor tem poder para curar. Eu trouxe ele até aqui porque eu sei que o Senhor tem poder para curar. Aleluia. Cura, Jesus. Enquanto isso, a multidão está apontando, a multidão está mostrando, está apontando o dedo. E a Bíblia diz: clama, responde, gritará e dirá: eis-me aqui. Clamará e ele responderá, gritará e ele dirá: eis-me aqui. Aleluia. Quando a gente aprender um conselho da palavra, quando a gente tirar do meio, quando a Bíblia diz: quando tirar do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar a verdade. Aleluia. É mais fácil apontar para o irmão do que eu estender a mão. Não é bem mais fácil? Não é mais fácil, pastor? Apontar para os outros é mais fácil do que estender a mão. Vamos junto, meu filho. Eu estou cansado, eu não aguento, mas Jesus é contigo. Vem que eu te ajudo. Será, irmãos, que estamos disponíveis para fazer isso? Ou queremos só apontar quem vai e quem não vai? Aleluia. E aí Zaqueu encontrou a multidão. Jesus chamou ele. A gente vê que Jesus não cobrou nada. Jesus não cobrou nada de Zaqueu. Quando Jesus olhou, que viu ele lá no pé de árvore, disse: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E Zaqueu desce todo feliz, encontrou ali a vitória, encontrou a solução, viu o que ele tinha que ver, mais do que o que ele pensava, porque ele queria só ver. Mas Jesus chamou ele pelo nome. Aleluia. Jesus é o que chama pelo nome, irmãos. Enquanto a gente condena, Jesus chama pelo nome. Aleluia. Jesus chega na casa de Zaqueu. Aleluia. Glória a Deus. Mas a multidão, pastor Cláudio, não deixa em branco. A multidão não deixa passar de jeito nenhum. Aleluia. Aleluia. Se ele soubesse quem é esse cara, se ele soubesse como esse homem peca, como esse homem é pecador, ele não estava aqui. Jesus não estava aqui. Jesus vinha para se hospedar na casa de um cara desse. Jesus fazer isso. Meu Deus. O irmão está dando atenção para aquele irmão que não vale nada. Para aquele irmão que era um cachaceiro, para aquele irmão que era isso, que era aquilo, para aquela irmã, para aquela pessoa que não vale nada. Aquele irmão está dando atenção, não pode, deixa esse camarada, deixa ir embora, despede, ele não vale nada. E a multidão começou a dizer: se ele soubesse na casa de quem ele estava, ele estava muito enganado. E aí Zaqueu se levanta. Aleluia. Jesus, Senhor, se eu tenho desfraudado, se eu tenho tirado de alguém, Jesus. eu restituo Glória a Deus. quadruplicado. E se em alguma coisa eu tenho desfraudado, eu não estou nem aí, falando em linguajar mais popular, pelo que eu tenho. Eu divido com os pobres metade do que eu tenho. Glória. Aleluia. Ali teve um encontro, irmão, de alguém que queria ver Jesus e de Jesus que tinha pressa para salvar aquele homem. Glória. Aleluia. Jesus tem pressa para salvar a humanidade. Jesus tem pressa para curar a humanidade. Jesus tem pressa para libertar a humanidade. Mas muitas vezes, irmãos, nós, como servo de Deus, em vez de ser bênção para que Jesus possa salvar, começamos a ser barreira e começamos dizendo que aquele não tem jeito, que aquela não tem jeito, como se fosse nós que desse a solução para os problemas. Meu Deus. Aleluia. Não sei, talvez tenha pessoa aqui que já passou por um problema difícil, que veio de uma situação difícil e hoje está aqui glorificando a Deus. Não é por Deusinho, é pela misericórdia de Deus.
Aleluia. Então, irmãos, quando a gente pensar em apontar alguém, quando a gente pensar em achar quem vai e quem não vai para o céu, quem está e quem não está salvo, isso não cabe a nós, irmãos. O que cabe a nós é estender a mão. Aleluia. O que cabe para nós, igreja do Senhor, é ir buscar aqueles que estão perdidos. Para isso Jesus te chamou. Foi misericórdia, irmãos. É graça. Aleluia. Não é bondade. Não, irmão, você está enganado. Eu oro a noite toda, eu oro a madrugada toda, amém. Está fazendo mais de sua obrigação orar. Estou fazendo mais de minha obrigação. Mas é misericórdia de Deus. Aleluia! É misericórdia de Deus, glória irmãos. a Deus. Aí a multidão diz: ele não sai, ele está enganado. Esse cara é pecador, esse cara é desfraude, esse cara é cobrador de imposto. Segundo alguns estudos, ele tirava, ele infraudava os outros. Ele está tirando de nós para dar para os romanos. Esse cara é ruim, esse cara não presta. Jesus não sabe onde está, mas Jesus sabia, irmãos. Ali tinha um coração arrependido. Aleluia. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Aleluia. Quebrante o teu coração diante do Senhor. Não importa o que a multidão vai te dizer, não importa como a multidão vai te apontar, não olhe para a multidão, porque quem precisa de Jesus é você. Amém. Aleluia. Quem salva é Jesus. Aleluia. Quem dá a vida é Jesus. Quem cuida é Jesus. Aleluia. Quem morreu para nos salvar foi Jesus. Não importa o que a multidão vai pensar de você, não importa o que a multidão diz de você, caminha diante do Senhor. Aleluia. Senhor divino, eu dou os pobres, eu restituo. Se eu tirei de alguém, mas eu quero a tua presença. Aleluia. Eu quero a tua presença, Senhor. Aleluia. Não importa o que alguém está dizendo que você é, não dê ouvido. Aleluia. Porque quem tem a solução para o teu problema é Jesus. Aleluia. Mas o irmão falou que eu não sirvo para nada. O irmão falou que eu não presto porque eu não sei cantar. O irmão falou que eu não sirvo porque eu não sei louvar. Não importa, irmão. O que importa é o que Jesus falou de você. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E tem mais uma coisa, irmão. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Aleluia. Você vai deixar o fardo pesado. Sua alma vai ter paz. Sua alma vai ter descanso. Porque o meu jugo é suave. Aleluia. E o meu fardo é leve. Aleluia. Não tem mais sentido você estar carregando um fardo pesado, porque alguém disse que você não vale nada. Não tem mais sentido você andar carregando um peso nas costas. Não. Troca esse fardo pesado pelo jugo de Jesus. Amém. Aleluia. Troca esse fardo pesado, essa carga que tu leva nas costas, esse peso que tu leva nas costas, porque alguém está te julgando, porque alguém está falando mal de você. E hoje está mais fácil ainda, porque hoje tem a internet, para todo mundo ficar fofocando na internet. Hoje está mais fácil ainda, porque alguém está falando de você. Não dê ouvido para isso. Troca esse peso. Aleluia. Troca essas coisas ruins pelo fardo de Jesus. Vinde a mim todos, aleluia, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia. Esse é o conselho de Jesus para nós, irmãos. Esse é o conselho de Jesus. Deixa a barreira, vença a dificuldade, caminha diante de Deus, e não importa o que a multidão vai falar de você. Talvez quando chegar em casa você vai abrir sua internet e vai ter alguém falando mal de você, vai ter alguém te criticando por alguma coisa. Não importa o que alguém fala de você, o que importa é que Jesus quer entrar na tua casa. Aleluia. O que importa é que Jesus quer pousar na tua casa. O que importa é que Jesus quer mudar a tua vida. O que importa é que Jesus quer te abraçar. O que importa é que Jesus quer que você receba ele gostoso, como Zaqueu recebeu. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Aleluia. Recebeu Jesus com alegria. Aleluia. Não importa. A escolha é sua. Você vai continuar ouvindo a multidão que quer te parar de alguma maneira, ou você quer tomar o jugo de Jesus? Aleluia. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe.